Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de cidadania e crítica. Hoje nós vamos falar sobre a arte, as suas possibilidades. É muito importante que a gente possa refletir sobre a arte nesses tempos de pandemia e isolamento social. Afinal, mais do que nunca, a gente tem se conectado às várias linguagens que a arte nos proporciona, seja através de séries, filmes, seriados, música. A arte ela tem sido uma forma da gente refletir sobre a vida, da gente se fortalecer, de sair do lugar onde estamos, mesmo que seja mentalmente, e ir para um outro lugar, é uma forma de nos transportar para uma outra maneira de enxergar a própria vida. Então, antes de iniciar a entrevista com Leandro Gravina, eu gostaria de fazer a dica cultural do Cidadão Cidade de hoje. A dica é esse livro, Por que Ética é Mais Importante do que Religião? Esse livro que foi escrito por Dalai Lama e Franz Alt. Entramos em uma época marcada pelo conflito. Políticos pedem mais fronteiras, não inclusão. A desigualdade econômica impede a harmonia. Religião gera violência. Mesmo assim, a necessidade de união nunca foi mais urgente, já que as crises que a humanidade enfrenta são cada vez mais globais. Como seguir em frente? Nesse breve, mas profundo apelo ao mundo, Sua Santidade, o Dalai Lama, afirma que todos temos as sementes da paz dentro de nós e delimita uma nova ética secular como a fundação de um mundo melhor. As respostas não virão das religiões, mas das pessoas abraçando a ética, que atravessa todas as diferenças. Provocando reflexões, o Dalai Lama se mostra como um humilde e notável homem do nosso tempo. Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, é o líder espiritual do povo do Tibete e do budismo tibetano. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1989. Ele vive exilado em Dharamsala, na Índia. O Dr. Franz Alt é jornalista e autor de best-sellers. Durante 35 anos foi escritor, repórter e apresentador da televisão alemã. Ele faz palestras em todo o mundo e escreve para 40 jornais. Então, a dica de hoje é: por que ética é mais importante do que religião? Eu gostaria de agradecer a todas e todos. O Adrian Dryan, que é um fiel seguidor aqui do Cidadão Cidade, está aqui presente, mandando uma boa noite. Boa noite para você também. Seja bem-vindo. A Mari Mari está mandando também uma boa noite para a gente. Uma ótima noite para você também, Mari Mari, que também é uma seguidora fiel aqui do Cidadão Cidade. E eu gostaria de agradecer a você, Leandro, porque o Cidadão Cidade, ele só existe graças à generosidade de pessoas como você, que vem aqui conceder aquilo que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. E você está aqui hoje com a gente, generosamente, para nos falar sobre a arte, sobre o seu poder, os desdobramentos que a arte pode ter na nossa vida. E você, como um escritor, como um cantor, compositor, ou seja, como um multiartista, pode falar a respeito disso melhor do que ninguém. Então, a Andressa Silva Dias também está mandando uma boa noite para a gente aqui. Boa noite para você, seja bem-vinda. E a Catarina Bianchi está dizendo: aguardei tanto por essa entrevista. Eu também aguardei, saiba disso. É uma entrevista que a gente já está passando das 70 entrevistas, e cada entrevista é como se fosse a primeira. Eu estava falando com ele aqui agora antes, que eu fico vermelho antes das entrevistas, porque cada entrevista é única, é maravilhosa, é uma janela aberta para o mundo, é uma porta aberta para um universo de desconhecido, de aprendizado. Isso que é o legal de ter um portal de entrevistas. Aqui a Jennifer Carla Viana está dizendo boa noite, pessoal. Boa noite para você também. Olha, já tem uma galera aqui esperando para te ouvir falar. Leandro, gostaria de pedir para você, por gentileza, se apresentar para o nosso público aqui. Olha, muito obrigado, tá, por esse espaço. Eu acho que é uma coisa determinante na sociedade de hoje, espaços como esse, né? Bom, sou Leandro Gravina, sou professor,
Na verdade, sou escritor, professor e músico, acho que nessa ordem, né, de acontecimentos. E estamos aí, né, estou aqui para falar um pouco sobre arte, sobre educação, sobre o que for proposto. Eu vim e venho falar e quero contribuir aí para que a gente consiga construir um diálogo cada vez maior, mais amplo, melhor sobre o universo que a gente está vivendo. Ó, Leandro, a Andresa Silva Dias está dizendo aqui, aprendizado mútuo, viu o Leandro nascer, adoro. Só gente querida aqui, essa live está maravilhosa. Leandro, se você me permitir, antes de iniciar a nossa entrevista, eu vou fazer mais uma dica cultural. Claro, Hoje, eu tive assim a oportunidade hoje de ler um conto maravilhoso de um amigo que, porque assim, por fim das contas, eu me sinto amigo das pessoas que vêm aqui ser entrevistadas, sabe? Então, o Tito, ele mandou para mim um conto e por isso eu gostaria de indicar aqui o site Deus Ateu, deusateu.com.br. Você vai encontrar arte, escultura e sociedade, design, psicanálise e teatro. Então, fica aqui sendo a segunda dica cultural de hoje, deusateu.com.br. Leandro, eu gostaria de perguntar para você como que a arte se entrelaçou à sua vida? olha, faz tempo isso, hein? Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu estava no sexto ano no ensino fundamental e eu tinha uma amiga que ela era muito criativa e ela escrevia muitas coisas, música, poema, e um dia ela me mostrou um conto e eu achei muito legal aquilo e eu falei assim, caramba, eu acho que eu sou capaz de fazer uma coisa do tipo, do gênero. E aí cheguei em casa, peguei um caderno de capa dura, azul, aqueles cadernos antigos que tinham aqui, comecei a escrever. Escrevi, fiz um conto muito bacana, mas aquela coisa infantil, assim, aquele ideal meio infantil. Quando eu cheguei na escola no dia seguinte, eu mostrei para o meu grupo de amigos que a gente sentava junto no intervalo e uma outra amiga chegou e falou assim, que legal, você fez uma história, um conto, eu vou ser a narradora do seu conto, cada dia eu vou ler um capítulo. Aí eu me senti assim, nossa, que responsabilidade, eu tenho que produzir conteúdo, cada dia vai ler um capítulo. E aí, cada dia, e aí eu escrevia histórias, contos de 5 capítulos para que fossem lidos no intervalo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E desde então, a minha mãe enlouqueceu, porque você imagina, né, tão novo já escrevendo, eu só queria escrever e tal. Ela chegou aí na escola, na época, falar com o coordenador, pedir ajuda, e eu super entendo a preocupação dela. E ela foi pedir ajuda, e aí o meu coordenador maravilhoso, Ulisses, que não está mais entre a gente, infelizmente, mas o Ulisses, ele fez uma coisa maravilhosa, que ele fez o contrário do que a minha mãe queria que ele fizesse. Ele me deu um livro do Valci Carrasco, chamado A Palavra Não Dita. E aí eu fiquei completamente apaixonado por aquilo. Falei, não, eu quero fazer, quero escrever. E aí quando nasceu o escritor, né? Mas da parte da música, eu fui criado dentro da igreja e como muitos artistas, né? Principalmente nos Estados Unidos, né, na América, eles começam cantando na igreja. Assim foi comigo. Eu comecei tocando bateria, né? Tinha necessidade de uma pessoa para tocar bateria. Eu curioso, fui lá, aprendi, toquei bateria. Depois precisava de alguém para tocar um teclado. Fui lá, aprendi um pouquinho do teclado. Depois do violão, fui lá, aprendi violão, guitarra. E assim eu fui, né, tocando e não sabia que cantava, até ter a necessidade de alguém que cantasse. E aí eu cantei, e aí é legal você cantar, porque as pessoas têm um feedback imediato, você vê na cara das pessoas, né, se elas estão curtindo ou não. Então foi assim, eu fui cantando, cantar na igreja é uma super escola, porque você canta toda semana, então foi maravilhoso. E aí, dentro da minha profissão, né, sendo professor, eu encontro muitas janelas para utilizar a arte também. Então,
eu tô junto com a arte, eu tô completamente entrelaçado à arte mesmo, do jeito que você falou. A Vanessa Oliveira tá mandando um meu amigo. Beijo. Vanessa foi uma pessoa muito importante, porque eu era, como você falou antes da gente começar, que você é tímido, eu era mega tímido, ainda sou um pouco, mas eu era tímido de não olhar para as pessoas. Então eu botava a mão no bolso, fazia aquela coisa João Gilbertiana, né? Botava a mão no bolso, olhava para baixo, botava o microfone e ela falava: não, tem que olhar para as pessoas, tira a mão do bolso. Foi muito importante, Vanessa, na minha história. Olha, então assim, pode-se dizer que essas pessoas elas estão na sua voz, né? São as vozes que estão na sua voz enquanto você canta. Estão, com certeza. Com certeza. Eu acho que eu particular, assim, os meus amigos, né, eles sempre, eu sou o cara que não assiste muita Netflix, eu assisto mais Globoplay, eu não ouço muito artista internacional, porque eu gosto muito, apesar dos pesares, de ser brasileiro. E gosto quando eu canto, quando eu escrevo, eu gosto de escrever e cantar o Brasil, entendeu? Então eu gosto o Brasil me encanta muito. Eu acho que o Brasil ele é muito rico, muito rico. Eu escrevo, às vezes eu tô, sei lá, eu tenho um compromisso na rua, eu ando no Uber, no banco de trás eu vejo uma cena que aquela cena você fala assim, cara, isso só encontra no Brasil. Eu vejo uma cena daquela e eu já escrevo, já me inspiro. Graças a Deus é Steve Jobs pelo advento aí desse aparelhinho que a gente pode escrever a qualquer lugar, a qualquer hora, né? E o interessante de você ser professor também de inglês é que você tem essa base de comparação, né? Não que o inglês não tenha sua beleza, também tem, com certeza tem. William Shakespeare, por exemplo, que marcou a história da humanidade através da língua inglesa, mas você tem esse parâmetro de saber sobre a riqueza enorme da língua portuguesa, né? Sim, eu lembro que na faculdade, quando eu estudava literatura inglesa, literatura estadunidense, tinham coisas muito bacanas. Estudei muito Jane Austen, que tem uma obra maravilhosa, né? Puxa, enfim. Hoje em dia eu tenho visto mais Jane Austen nas prateleiras das livrarias e fico feliz porque são obras muito importantes de serem difundidas. Mas eu acho que existe um tempero no Jorge Amado, existe um tempero no Brasil, sabe? Que não tem em outro lugar. Olha, queria destacar aqui. Opa, só um segundo que eu estou tendo um problema técnico aqui. Oi, voltei. Tive um pequeno problema técnico aqui. Tudo bem. Eu não sou tão 100% em tecnologias, assim. Aqui, olha, tem aqui a o Israel Oliveira falando melhor amigo da IP e de Jacatirão, abraço. Olha, que legal, do tempo da igreja. Tá? Aqui, ó, a Simone Maria Conceição, que orgulho desse menino. Família, família que apoia é maravilhoso. A Andressa Dias está falando que é verdade. A verdade, eu acho que aqui a gente estava conversando sobre Isso. a Literatura, identificação. né? Sim, inclusive a possibilidade de você identificar singularidades da língua portuguesa que quando você aprende outra língua você fala, não, só, por exemplo, saudade é uma palavra que não existe no inglês. Então, você pode até dizer no máximo Isso. que o próximo chega é miss, né? Que é perder, mas saudade, com esse sentido de saudade, não existe na língua inglesa. E o som, né? Eu acho que as nossas palavras em língua portuguesa têm um som tão bonito, né? Uma coisa que e é engraçado, nós, enquanto brasileiros, nós conseguimos falar inglês, né? Nos esforçando, a gente fala inglês bacana, a gente consegue chegar bem perto do sotaque deles, o que não acontece quando ao contrário, quando eles tentam aprender português já é bem complicado, porque a gente tem uma musicalidade muito natural. A gente é bem redondinho, eles são quadradinhos.
Nada contra, adoro também, porque isso é uma manifestação, né? É uma maneira de viver. Mas eu acho que isso que a gente tem aqui é um pouco difícil. E a Catarina Bianchi está dizendo aqui, dando um destaque, dizendo cultura nacional. É isso mesmo. Importantíssimo. O que significa para você a possibilidade de se expressar artisticamente? Olha, a arte, ela é exatamente isso, é expressão. Eu não consigo imaginar uma pessoa que sufoca, né? Que guarda tudo, que não consegue se expressar, enfim, eu acho que é tanta beleza, o ser humano é capaz de produzir tanta beleza que a gente precisa expressar de alguma maneira. Eu acho que a possibilidade de se expressar artisticamente, ela não é uma possibilidade, ela é uma necessidade. Em algum momento, você precisa. Eu acho, sabe quando você tá uma coisa típica aqui no Brasil, domingo, as pessoas estão no churrasco, você vai vendo os tons de voz, as conversas, a música. A gente está num momento pesado, né? E o que está segurando a barra desse momento é a arte. Então, o que seria de nós sem a expressão artística, né? Porque consumo de Netflix, consumo de livros subiu absurdamente, graças a Deus, isso é ótimo, né? E esse momento ele está sendo muito importante. É óbvio que a gente tem que se preocupar com as questões sociais e as questões de fome, porque quem tem fome não espera, né? Essas questões de vida, as questões humanas, elas são muito importantes, é claro. Mas eu acho que a gente podia estar pensando também na questão cultural, na importância da arte. Por que, que a arte é tão importante e tão marginalizada ao mesmo tempo? Né? Por que orgulho quando alguém quer ser médico e que pena quando alguém quer cantar? Né? Óbvio que isso é muito resultado dentro do sistema que a gente está, de remuneração, de valorização externa, mas nesse momento eu acho que está dando para perceber, até quem talvez não tenha esse pensamento mais elaborado, mas dá para perceber que sem arte, nesse momento, a quarentena ia ser muito mais complicada, a vida ia ser muito mais complicada sem as possibilidades que nós temos hoje. Né? De assistir uma live. Estou ansioso, vou assistir uma live. Aliás, democratizou a arte de uma maneira, né? Porque, poxa, eu lembro teve uma live maravilhosa do Andrea Bocelli lá em Roma, uma coisa maravilhosa que provavelmente muita gente não teria essa possibilidade de assistir, né? Mas democratizou de uma maneira que a gente pôde assistir de casa. Mas não vamos falar do Andrea Bocelli, não, que ele está falando muita besteira. Eu queria destacar aqui, falando em lives, que a live da Teresa Cristina, ela é como um rio onde escorrem águas assim de riqueza da cultura brasileira, de conhecimento, de crítica, de informação, de formação, de tudo. E você foi uma das pessoas que eu tive a grande alegria, a grande surpresa de conhecer através das lives dela. Então, é uma coisa Isso. maravilhosa. Tem tanta gente incrível, maravilhosa que passou por lá, e então que eu gostaria de dizer que realmente é uma cura. É um momento, assim, a live da Teresa Cristina é um momento de cura, é um momento de estar em contato com sentimentos, com vontades que eu nem sabia que eu tinha. Então, é um reencontro comigo mesmo. Então, e você faz parte desse reencontro, assim, ter a possibilidade de conhecer lá foi uma coisa muito marcante. Eu acho assim, isso que a Teresa Cristina está fazendo é um serviço muito importante, né? Uma coisa muito importante que uma brasileira negra, né, da Penha, né, da Vila da Penha, esteja tocando o cenário nacional dessa maneira, né, com essas coisas bacanas e tendo a gentileza de ceder espaço para pessoas como eu, né, como algumas outras pessoas que participam
participaram da live dela também. Ontem também participei da live do Zé Pedro, do DJ Zé Pedro também, que está fazendo um trabalho bem bacana. Então, eu acho que esse momento, não sei, eu acho que é nos momentos de dificuldade que a gente cresce, né? E dentro do cenário cultural também, dentro desse momento de dificuldade, a gente está crescendo tanto. Ninguém gosta de passar por momentos de dificuldade, né? Mas é dentro desses momentos que a gente vê a força da arte, né? Isso é muito importante, da arte, da educação que está respirando com a ajuda de aparelhos, né? Agora também, todo mundo querendo que volte às aulas e assim, presenciais, né? E aí eu fico pensando, né, o Pedro, se a gente não pode ir à praia, se a gente talvez não tenha Réveillon aqui no Rio, o Réveillon de São Paulo foi cancelado na Paulista, por que no Réveillon, né, dia 31 de dezembro, o evento foi cancelado e amanhã estão querendo voltar a lotar as salas de aula, né? Que tipo de pensamento é esse? Eu não consigo entender. Dois pesos e duas medidas, né? Exatamente, né? Então é bem complicado, porque é óbvio que existem cuidados, né? A gente está passando por esse momento bem complicado, mas eu acho que desse jeito, dessa guerra política, poxa, você vê, o Brasil está sofrendo tanto com essa pandemia, mas a gente tem que sofrer além da pandemia uma guerra política que só faz sofrer mais, entendeu? Não está resolvendo o problema. Por que a gente não se preocupa com a pandemia agora e depois a gente pensa na política? Na politicagem, na verdade, porque a política ela é importante, ela está em tudo. Mas essa manifestação, esse momento político, esse movimento que está acontecendo, ele está sendo contra a humanidade. Eu acho que está assim, tá muito pesado. E eu, enquanto professor, eu gostei, peço desculpa, eu precisava dizer isso, assim, porque é muito feio, né? Saber que amanhã, né, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, isso vai estar no livro de história como uma das maiores catástrofes que a gente viveu, né? Enfim, algumas catástrofes acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito triste. A Andressa Silva Dias está dizendo aqui: gosto pela música boa, fora do tempo dele. Na verdade, tudo é atemporal de acordo com o nosso ouvido e gosto. Ele é apreciador de boa música. A Andresa, ela foi minha vizinha e desde muito novo eu já tinha. Ela acompanhou muito isso. O primeiro show que eu fui na minha vida foi o show do Roberto Carlos no Maracanã. E eu era fã roxo do Roberto Carlos com 9 anos de idade. Então, assim, desde muito novo eu já tenho as pessoas se espantam um pouco com o meu gosto musical. Mas eu acho que é isso. Eu sou muito feliz de ter nascido com esse ouvido um pouquinho mais apurado para a música do Brasil, né? Não dizendo que uma música é melhor do que a outra, uma geração é melhor do que a outra, mas eu gosto muito da obra brasileira. Eu fico muito, muito feliz por ter nascido no Brasil, pelo menos por isso. O Jefferson está mandando um salve aqui para a gente, ele que também é um seguidor aqui, assíduo do Cidadão Cidade. Já me sinto assim, amigo de longa data. Assim. A Simone Maria Conceição está dizendo aqui, olha, nosso país tem os melhores na música, na poesia, dança, comida. Somos ótimos em muitas áreas. Eu acredito nesse país. A Letícia Fagundes está Eu dizendo acho que a força... Desculpa te interromper. Não, mas imagina. delay aqui, mas tá tudo. Não, eu só tô dizendo, só endossando o que ela falou, que de verdade o melhor do Brasil são os brasileiros. Aqui, ó, a Letícia Fagundes está dizendo que orgulho desse meu amigo. E a Simone Maria Conceição está dizendo gosto muito. A Monique Bom, muita Cabral está gente dizendo. que Desculpa, teve um pequeno delay e eu acabei te cortando aqui sem querer. tudo bem.
Não, sim, Monique Cabral. Isso aí, temos que valorizar a nossa cultura. Isso aí, eu acho que a gente só tem a nós mesmos, né, dentro desse país. E a Simone está dizendo aqui, as melhores músicas anos 69, 70 e 80. Tem muita coisa mesmo insuperável aí nessa época. Mas hoje também tem coisa boa aí. Só que a gente tem que procurar um pouquinho mais, tem que fazer um trabalho mais arqueológico. De que forma você tem enfrentado os desafios de ser artista nesse atual contexto de pandemia e isolamento social? Ser artista já é uma coisa desafiadora por si só, né? Porque você tem um alto custo de produção, você tem grandes patrocínios para grandes sucessos, não tem muito investimento para quem está começando. Você tem um cenário. Eu acho que também essa entrada da internet ela foi muito positiva para um lado, mas também foi um pouco negativa para o outro. Realmente tinham grandes gravadoras, tinha investimento, tinha uma questão, a música da novela que impulsionava, que agora a gente não está tão. Enfim, a gente não está tão calçado assim. Mas eu acho que dentro da pandemia, o isolamento social é cada vez mais difícil. Eu tenho, assim, eu não vivo ainda da arte, né? Eu estou me preparando para lançar o single, estou me preparando para lançar o livro, mas eu já sei que eu não vou poder, pelo menos nesse início, viver somente da arte. Então, assim, eu não vivo somente da arte e nesse momento eu tenho conseguido equilibrar, né? Mas eu me compadeço muito dos artistas nesse momento, que é um setor que foi o primeiro a ser atingido. Imagina, a adoração, feição, direito autoral de disco, direito autoral de livro não segura ninguém, né? Então você ganha o seu dinheiro, o seu sustento substancialmente do show e sem possibilidade de aglomeração fica difícil. E existe também uma panela das lives, né? E que só ganha patrocínio quem faz parte dessa panela. Eu acho que dentro da música sertaneja, por exemplo, não é uma crítica, até porque eu gosto de música sertaneja, gosto de música sertaneja, né? Sertaneja, essa palavra diz algo. Então, assim, e nem tudo que está dentro desse segmento de fato pertence a esse segmento, mas eu acho que essa panela ela tá com toda o patrocínio e aí os outros artistas como é que vivem, né? Malabarismo, né? Como diz o Lulu Santos, tocando a vida por um troco qualquer. Então tá muito difícil, né? Eu não consigo enxergar hoje uma política de auxílio para esses artistas, principalmente porque me parece que não há muito espaço para arte dentro do governo, né? Não há um pensamento muito preocupado com a arte dentro do governo, entendeu? As pessoas falavam muito, até ano passado, mais ou menos, sobre a Lei Rouanet, que essa lei ela era talvez executada em alguns casos não da maneira mais eticamente correta, mas era uma lei muito importante, né? É muito importante que o país tenha uma lei de incentivo à cultura, porque as grandes empresas elas vão patrocinar, como eu disse, as grandes vozes já consolidadas, né? E aí, se as grandes vozes já consolidadas decidem parar, se aposentar, como fica a arte? Né? Então, eu acho que o espaço ele tem que ser mais amplo e mais democrático. Quando a gente tem uma lei para isso, a gente atinge esse objetivo ainda que em passo de formiguinha, né, nesse momento. Mas, nesse momento, demonizaram tanto a Lei Rouanet, quando, na verdade, era talvez mais necessário fazer algumas correções, né? E aí,
ok, né? A gente tem uma lei que talvez, eu acredito que essa lei não está funcionando, mas que outra lei eu vou para colocar no lugar? Como é que eu posso auxiliar essa parte? A arte, né? Eu recomendo também muito, porque eu também sou muito apaixonado por cinema e escrevo. Teve uma entrevista no programa do Bial, maravilhosa, com a Beth Faria, não sei se você assistiu, ela falando sobre o fundo, né, de investimento do cinema. Existe um fundo nacional de um dinheiro que rende da arrecadação do cinema, que esse dinheiro é do cinema. Eu acho que criou-se uma imagem de que artista mama na teta do governo. O artista não mama na teta do governo. Entendeu? A gente precisa entender que o artista trabalha, o trabalho do artista é duro, né? Agora, não dá para a gente viver em estado de poesia o tempo todo. A gente também precisa viver de grana, pagar conta. E enquanto a gente tiver um pensamento que está retrocedendo cada vez mais, que é esse o pensamento que eu vejo em relação à arte, à educação e à cultura no Brasil, esse pensamento que está retrocedendo, ele vai acabar criando danos terríveis para a população. Eu escrevi um monólogo, né, que envolve música, que está na gaveta, infelizmente, chamado O Amor Instrui, que é uma coleção de músicas. Eu separei músicas desde a década de 1930, músicas de amor, e o quanto essas músicas de amor nos ensinam sobre comportamento, sobre linguagem, sobre feminismo, sobre machismo, sobre questões sociais, sobre filosofia, sobre educação. São letras que a gente tem, um documento histórico quase. Então, assim, o amor instrui e a arte instrui. É impossível que a gente diga que a arte não instrui, que a arte não tem um papel muito ativo, muito importante dentro da educação do cidadão. Ela tem. Então, enquanto não houver um pensamento verdadeiro em relação à arte, um pensamento sensível, né, vai criar-se esse senso comum de que o artista ele mama na teta do governo, e um garoto como eu que está tentando se lançar vai demorar 15 anos para conseguir chegar e aparecer para o grande público. E aí eu não estou dizendo que eu sou um grande talento e tudo mais, mas assim, por que a gente não pode dar uma chance? Vamos tentar ouvir esse garoto que está começando, vamos ver o que ele tem a dizer, né? Mas não existe esse pensamento. Existem barões, enfim, existe um monte de coisa que precisa ser trocada, mas eu acho que precisa vir de cima, precisa vir do governo, porque a classe artística ela se ajuda, né? A classe artística se ajuda, mas o olhar para nós, né, vindo do governo, vindo de quem de fato deveria bancar alguma coisa e nos ajudar, né? Porque governo, né, teoricamente era para atender a população, e não é isso que está acontecendo. O Marcelo Lírio, ele está dizendo aqui, fora Bolsonaro. Fora. Fora Bolsonaro. E aqui, ele está falando sobre, ele está fazendo uma pergunta para você aqui. E a Lei Aldir Blanc? Pois é, a Lei Aldir Blanc, ela, assim, está acontecendo, né, um movimento da classe artística pedindo para que essa lei aconteça e tal. Eu acho que, eu não sei, eu não tenho muita esperança, né? Olha nossa secretaria da cultura, porque cultura não precisa mais de um ministério, é uma secretaria. Sabe, eu não sei, eu me pergunto se o atual secretário ele tem plena convicção de quem foi Aldir Blanc e da importância que essa representaria para a população, né? Não sei se em Malhação tinha música do Aldir Blanc. E, assim, o Rio de Janeiro, ele tá, assim, peculiarmente, assim, não que o São Paulo tenha uma grande administração estadual, assim, que você possa, né, bater palmas, mas a partir do momento em que se tem um governador que acha que política de segurança pública se baseia em mirar na cabecinha e atirar, eu acho que já revela bem o tipo de mentalidade
E para essas pessoas a arte ela é perigosa, porque a arte ela nos coloca no lugar de crítica, no lugar de empoderamento, no lugar de considerar uma outra sociedade possível, de pensar num capitalismo mais humano, de pensar numa sociedade menos voltada para o consumo e mais para uma sociedade de viver, de vida. Então, é uma sociedade que possa se comunicar e usar da liberdade de expressão. Então, acho que um governador como esse, desse perfil, ele tem muito o que temer quando se fala em termos de arte, né? E Acho que a gente, assim, eu acho muito importante também falar que eu, por exemplo, eu tenho. Eu recebi uma criação muito bacana, muito boa, graças a Deus, dos meus pais. Assim, são duas pessoas muito sensíveis, mas que existe toda uma estruturação patriarcal dentro das famílias, assim, né, tradicionais brasileiras. Então, assim, teve muito do militarismo também na minha educação. Então, eu acho que às vezes nós somos criados, e não com maldade, porque veja bem, eles viveram um momento em que talvez as soluções fossem essas, né? Enfim, viveu-se um momento que se pensava assim, e isso foi passado de geração para geração. Só que é exatamente isso. Quando a gente entra em contato com a arte, com a educação, a nossa mente ela faz assim. A gente consegue enxergar que, olha, hoje, dentro desse cenário, eu não acredito que a gente precise dar tiro na cabecinha de fulano de tal. Eu acho que seria mais interessante a gente mexer na educação básica para que lá na frente a gente não tenha esses problemas com criminosos que a gente está tendo hoje. O grande problema, Pedro, é que a educação é um investimento a longo prazo. E a prefeitura e o governo, etc. e tal, eles preferem fazer praça, que é uma coisa visível, né? A educação está num lugar abstrato, infelizmente, para o governo, que eles acreditam que não é preciso investir, porque eu acredito, e eu já tive experiência em todos os centros, porque eu estudei, eu fiz formação de professores, então eu estagiei desde a creche até o EJA, no ensino de jovens e adultos. Então, assim, eu tive essa experiência em todos os níveis de sala de aula, de educação, enfim, até na faculdade enfim, tinha trabalho de iniciação científica e tal. Então, eu acredito não, eu afirmo com certeza que dentro da base da educação, lá onde era na minha época o jardinzinho, é de lá que tem que vir a mudança, entendeu? Agora, até que ponto isso é interessante? Você sabe por que a gente faz? Eu também sou professor de português e adoro, mas você sabe por que a gente faz análise sintática? A gente quer saber o que é classe gramatical, a gente quer saber qual é a função sintática dos termos, porque lá na época do golpe militar foi alterado o currículo das escolas para que a gente tivesse menos interpretação de texto. Isso já diz muito sobre a história da educação dentro do Brasil. Então, assim, até hoje a gente segue um pouco esse viés. Até hoje a gente tem um pouquinho menos de interpretação de texto. Então, às vezes, quando a gente escreve sentenças simples para pessoas que a gente conhece, elas não entendem. Perguntam, uma vez eu escrevi uma música na escola para uma festa que ia ter, enfim, um encerramento, alguma coisa, eu escrevi um samba que não aconteceu, porque a pessoa que foi responsável por musicar a letra e tal, tinha dito que eu tinha escrito algumas palavras que nem professores sabiam, entendiam. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, que estranho isso, né? Isso é um déficit de interpretação de texto, é um déficit de acesso cultural, né? Eu tenho alunos, né? Eu toco para os meus alunos, eu faço aulas com música também e tal. Então, assim, eu toco Ed Sheeran também, porque eles gostam, é uma coisa mais atual, mas eu também vou lá atrás, eu toco Beatles, eu mostro alguma coisa de Elvis Presley, entendeu? Por
porque isso é uma coisa que está morrendo, é uma semente que está morrendo. E eu não quero que amanhã eles cheguem a esse ponto, sabe? Eu quero que amanhã eles possam entender, escolher assim, não, eu gosto do Ed Sheeran, eu acho ele um ótimo cantor, mas ele está onde ele está porque antes vieram desbravadores muito corajosos dentro do cenário cultural para organizar a casinha para que ele pudesse subir no palco hoje, né? Então, tem isso, né? Eu dei esse exemplo aí americanizado porque eu sou professor, atualmente estou atuando como professor de inglês. Mas eu acho que precisa ter esse pensamento aqui no Brasil também. Tem uma cena nova, muito interessante, de artistas muito bacanas, mas que estão onde estão porque a gente teve Chico, porque a gente teve Caetano, porque a gente teve Asmal, né? Porque a gente teve uma galera que hoje tem muita gente que talvez não conheça Jorge Maltner e a sua importância, e às vezes é muito triste isso. Eu gostaria de, antes de fazer a pergunta, falar algumas considerações que as pessoas estão fazendo aqui. O Marcelo Lírio, ele disse uma coisa que tem tudo a ver com o que você estava falando, assim, teve uma sincronicidade entre vocês aí bem interessante. Sem arte, morre-se de realidade. A Lília Santos está dizendo aqui, precisamos valorizar nossos verdadeiros artistas, aqueles que infelizmente estão cada vez mais escassos. E aí, a Mari Mari, ela completando, eu estou adorando essa sequência, porque parece um texto, assim, escrito a várias mãos, de fato é, e abordando várias faces do que a gente está falando. A Mari Mari disse, o abandono da educação é a base da desvalorização da arte, pois é uma forma de podar a formação de cidadãos críticos. E a Daniele Dávila mandou palmas aqui para você. Eu gostaria de dizer que eu compartilho dessas palmas. E com base nessas manifestações aqui, eu gostaria de perguntar para você a pergunta mais curta, mas talvez a mais complexa de hoje, assim, uma pedra quente, vamos assim dizer. O que é ser artista? Uhum. Olha, hoje eu estava pensando um pouco isso. Eu gosto muito das análises. E hoje eu estou escrevendo que estava na autoescola. E aí eu tinha acabado de fazer lá as minhas coisas e peguei um caderninho e tal e comecei a anotar alguma coisa. E aí eu estava pensando e estava fazendo uma analogia assim com o caminhoneiro, que é uma figura tão importante dentro da sociedade, né? E há pouco tempo a gente teve a greve dos caminhoneiros e foi uma mobilização tão forte que o presidente da República, até então, né, na época, era a rebarba do governo Dilma, né, era o Temer, ele teve que ceder. Porque sem caminhoneiro, né, chegou um momento que assim, caramba, as pessoas não vai ter o que fazer, não vai ter abastecimento, não vai ter nada, né? E aí eu estava pensando que a vida do artista, o ser artista é muito isso, assim. A gente traz na nossa bagagem coisas essenciais. Só que aí vem a diferença. Que o caminhoneiro traz, a gente toca, né? É uma coisa concreta. E o que o artista traz é uma coisa abstrata. Só que sem o abstrato que o artista traz, não se tem a construção do concreto. Então, ser artista é ser esse grande operário que traz um monte de diversidade dentro da bagagem e que está a fim de abrir as mentes das pessoas e levar o essencial para as pessoas. Só que nem sempre a porta das pessoas está aberta, porque o nosso essencial ele é invisível aos olhos, como diria, né, o grande poeta. Então, é bem complicado, mas ser artista é isso. E aí eu acredito também que faz parte do ser artista ter força para entender isso e para seguir sendo. O Marcelo Lírio, que está aqui acompanhando a gente,
Ele é um multiartista, entrevistador. Ele tem um canal de entrevistas, chama Entrevistarte, que através do Rede Popular no YouTube você consegue acessar. E ele é uma pessoa aqui que ele faz performance, ele canta, ele compõe, ele escreve poesia, ele atua, ele dirige, ele fez uma revolução artística na cidade dele, de Montemor, e sendo uma referência, uma pessoa que traz assim a possibilidade de abrir as cortinas da arte da vida. E eu já pude assistir aqui algumas apresentações dele. Então, eu gostaria de destacar isso e dizer aqui que a gente está em uma ótima companhia aqui. Que bom, que bom. Essa rede tem que cada vez mais crescer. A Patrícia Gravina está dizendo aqui: as pessoas deixam para a A minha competição. mãe, que está no quarto. Seja bem-vinda, que beleza. Aqui, olha, a Patrícia está dizendo aqui: as pessoas deixam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para respeitar o próximo e usarmos a arte para isso, nesse dia conheceremos a paz. A minha mãe, ela é uma educadora muito sensível também, assim. Eu tive muita sorte de ter essa educação muito casada dos meus pais, porque a minha mãe, ela é muito coração, mas ela também é muito razão, né? E a minha mãe, às vezes, ela é a parte mais taxativa aqui dentro de casa, e meu pai é o carinho, sabe? Então, é um equilíbrio muito interessante. E a minha mãe, ela fala, no jeito duro dela comigo, né, enfim, com todos os outros, ela é muito doce, mas eu entendo que a barra de se educar um ser humano é muito pesada. Então, ela é uma pessoa muito importante dentro dessa minha formação ideológica e principalmente dentro da minha formação de coração, assim, faz trabalho social, é envolvida, é engajada, entendeu? Várias vezes ela, durante a pandemia eu já peguei ela em casa chorando entre a cruz e a espada porque ela queria ir até a comunidade ajudar as pessoas, mas a gente também é humano, a gente também tem medo do vírus, né? Então é uma coisa bem bem complicada e ela sempre fala coisas pertinentes, assim. Patrícia, você gostaria de dar uma entrevista aqui para o Cidadão Cidade? Fica aqui o Oh, convite. convite! Fica aí o convite, eu vou conversar com ela, quem sabe. Sim, eu gostaria de convidar você para falar sobre os desafios de ser mãe no Brasil, de falar dos projetos que você faz, desses trabalhos que ele está citando aqui, e gostaria de aprofundar mais nessa questão que ele está trazendo aqui à tona. Fica aqui o convite para você. É de verdade, viu? Aqui, ó. A Simone Maria Conceição está dizendo isso, verdade. Ela está concordando com você. Eu também concordo. Eu estou adorando essa entrevista porque o primeiro a aprender aqui sou eu mesmo. Aqui. A Luciane Crisanto está dizendo: a arte que neste tempo pode curar a alma. Sim. Simone Maria Conceição: amo essa família. Essa família também te ama. E ela está dizendo que seria ótimo. Eu também acho. Seria, Seria seria. ótimo. Quem ia poder fazer essa entrevista seria mesmo. E a Patrícia está dizendo: realmente é um grande desafio. Ninguém Yeah. melhor do que você pode falar a respeito disso, por isso que eu faço aqui abertamente o convite. Não é nada obrigatório, tá? Só assim, se você puder, quando puder e tudo mais, a gente combina direitinho, mas eu gostaria muito de abordar esse tema. Ser mãe no Brasil. Aqui. Que Tá maravilha, amiga. encorajando a minha mãe. Cantar é um exercício de liberdade e disciplina. Eu gostaria que você comentasse essa frase. Olha, é exatamente isso. É libertador. Mas o cantor, ele tem que ter disciplina, entendeu? Eu gosto muito de ouvir alguns cantores falar, né? Eles falam disso muito melhor que eu, mas assim, a Zizi Posse, uma entrevista da Zizi Posse, que eu acho que ela é uma grande voz do Brasil,
E ela fala que, assim, há anos ela não sabe o que é o prazer de beber aquela água bem gelada e de tomar aquele sorvete. E eu achei isso magnífico, porque é isso, né? É você cortar certas coisas que você gosta, certos prazeres, para que você possa oferecer o que você tem de melhor para outra pessoa. Então é um exercício de liberdade na questão da alma, né? Mas eu também acho, e assim, eu sou muito perfeccionista, por isso que eu sempre falo, gente, as pessoas estão me cobrando, eu postei lá no Instagram, eu falei, calma, eu vou lançar o single, eu vou lançar o livro, mas eu preciso muito caprichar, porque senão eu não consigo ficar feliz com aquilo ali. Então eu trabalho a minha meta, ela é bem Dorival Caymmi, sabe? O meu processo de trabalho. Eu preciso dar tempo ao texto, eu preciso dar tempo à música. Então é um exercício de disciplina. Ao mesmo tempo eu também me cobro. Eu sento todo dia e falo, não, eu vou fazer um poema por dia. Eu vou fazer uma música por dia. Eu vou cantar. Então é um trabalho. Né? É um trabalho. Por isso que eu fico tão chateado quando as pessoas vêm depreciar o artista, dizendo que talvez ele não tenha tanto trabalho assim. Não, é muito difícil, é muito difícil. E é uma carreira, a carreira artística ela é bem pesada também no sentido de você precisa começar muito cedo, assim como a carreira esportiva, né? Você precisa começar cedo. Então é disciplina desde cedo, porque você tem que lidar com os seus dilemas do crescimento naturalmente e além disso ter a arte para conciliar. Aqui a Simone está falando um tema muito relevante sobre aquilo que a gente estava falando sobre a entrevista de os desafios de ser mãe no Brasil, concordo. A Jennifer Carla Viana está dizendo, estou amando a entrevista. Puxa, isso é maravilhoso. Estou amando a entrevista. Quero É saber um pouco. maravilhoso, eu estou amando. Oi? Desculpe. Eu também estou amando. Aqui, ó. Quero saber um pouco do Leandro sobre o seu crescimento como ser humano e o que a quarentena implicou nesse aspecto. Obrigada. Isso é maravilhoso, porque dentro da quarentena eu pude ter alguns problemas, né? Assim, a gente, enquanto ser humano, tinha uma vida, um hábito de estar na luta todo dia, fora de casa, e você ficar trancado é muito complicado. Só que não é você ficar trancado por você, é você ficar trancado pelo outro também. Então isso é uma oportunidade de crescimento de ser humano absurda. E dentro da quarentena eu compus a música que eu vou lançar. E essa música ela chama Confissão. Então é uma música que ela fala muito sobre esse processo assim. Sou eu confessando que errei, mas que eu não quero mais errar, eu quero renascer, né? E eu acredito que é isso dentro da quarentena. É um dia de erro, um dia de renascimento. Não só dentro da quarentena, mas dentro da vida toda. Eu queria aqui falar aqui. Andressa Silva Dias, deixa eu só colocar assim. A arte aguça a arte aguça a sensibilidade, a percepção, a expressividade e a consciência. A diversidade é tudo. A arte tinha que ser disciplina obrigatória nas escolas. A arte expressa as emoções e a cultura valoriza da estética a arte. A arte cria a comunicação, a arte nos mobiliza, amando tudo isso. A Simone Maria Conceição está dizendo: meu sonho é ser cantora. Realize o seu sonho, cante. Comece agora, comece hoje. Realize. Eu também tinha o sonho de ser cantor. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu começava a cantar, as pessoas corriam de mim, sabe? Porque eu cantava muito mal. E aí eu comecei a desenvolver, eu comecei a assistir, persistir, sabe, assim, no meu sonho.
E com o passar do tempo, de tanto me dedicar, eu comecei a desenvolver, a descobrir meios, técnicas. Tive a possibilidade de fazer teatro no SESI, junto com o Marcelo Lírio, que está aqui hoje com a gente. E através do teatro, tive a possibilidade de cantar para o público e de me descobrir quanto cantor. Então, toda cidade tem um SESI que tem a possibilidade de ter cursos gratuitos de Sim. teatro, tem diversos cursos. Então, procure o SESI da sua cidade. Eu sei que a gente está num momento delicado, porque a gente está em isolamento social, etc. Mas, assim, como tudo um dia passa e esse momento vai passar, isso é a única certeza que a gente tem, você, assim, procure o SESI da sua cidade, procure aula de canto, vídeos de YouTube, realize o seu sonho. Não perca a oportunidade, porque ser artista não é, como disse o Marcelo na entrevista dele, artistas não são pessoas eleitas acima do bem e do mal, assim, pessoas, né? É. Então, não são pessoas que surgem de autocombustão, são pessoas como você, que tem o sonho e que vão atrás dele. Você cante, cante sempre. Aqui, olha, tem uma fala aqui, eu tô adorando, porque as coisas estão se amarrando, assim, de uma maneira que parece que foi combinado, e não foi nada combinado. A Luciane Crisanto está dizendo aqui, ser um cantor está sempre estar sempre com uma multidão, mas na estrada sempre só tem sua família e a cada dia numa cidade. Antes de falar, de fazer uma pergunta para você, É eu bem gostaria. solitário mesmo, né? A vida Ah, sim. do artista. É uma solidão acompanhada, que é pior, né? Olha o elogio para o comunicador. Desculpa, não te ouvi. Elogio aí da Andresa para o comunicador. Parabéns. Amanda essa entrevista, Amanda o comunicador. Puxa, vocês estão querendo me deixar emocionado aqui hoje, né? Então, vão conseguir. Você é extremamente sensível, cuidadoso e inteligente. Seguirei com certeza esse canal. Ah, obrigado. Ó, vou te dar um abraço aqui à Isso. distância. É, tem uma música, você falou da Zizi Posse, é uma deusa, né? A Zizi Isso. Posse é uma deusa. E tem uma outra deusa que eu gostaria de trazer aqui para a nossa roda virtual, que é a Gal Costa. Tem uma música dela, de composição do Nuno Ramos, que fala assim, chama Pra Que Cantar? Para que cantar com alegria? Cantar assim faz mal a quem é triste. Se é carnaval e a lua insiste, mesmo sozinha, em imitar o dia, prefiro a sombra, o silêncio existe. Me deixem fora dessa euforia de 3 dias. É carnaval, ninguém resiste. Espalha-se a felicidade. Só eu caminho pela cidade, chamando alto o nome dela com saudade. E aí eu gostaria de perguntar para você, para que cantar? Cantar para mostrar para todo mundo, né, que de verdade a gente precisa se posicionar, a gente precisa correr atrás do nosso sonho, a gente precisa abraçar, e agora a gente está vendo a falta que o abraço faz, para dizer que a gente precisa correr atrás de educação, dos nossos direitos, que o governo democrático, democracia significa poder na mão do povo. Então a gente canta para isso, a gente canta mesmo para mostrar, né, através de um meio mais democrático que atinge corações, porque a música ela não atinge só aqui, ela atinge aqui. Então a gente canta para isso, para mostrar para as pessoas, para que elas possam ouvir com o coração e revolucionar. Eu acho que o artista que não tem o desejo de fazer uma mínima revolução está acontecendo alguma coisa errada ali. E se a gente não cantar, a gente sufoca, né? Tem tanta gente que... Eu, por ser professor, eu treinei muito a minha retórica. Eu gosto de conversar, eu procuro me articular, eu gosto de falar. Mas, quando eu quero falar coisas assim mais íntimas, mais do coração, eu não consigo com palavra. Eu tenho que cantar, eu tenho que escrever.
Então eu acho que é isso, é cantar para desnudar o coração. Cantar para desnudar o coração. Eu vivi para ouvir isso. Que coisa Ó, linda. Aqui, olha, a hora voou, né? a Jennifer Carla Viana está mandando um parabéns. Para nós. E eu gostaria de pedir para você, tendo em vista que a gente já conversou. Ah, peraí só um segundo. Eu vou pedir para você cantar, sabe? Mas a Tá. Patrícia Gravina está dizendo algo aqui. Leandro me acha exigente e realmente no quesito educar, Casos de família. cobro bastante. Sempre trabalhei muito para dar uma educação pautada em saber entrar e sair em todos os ambientes com propriedade e tendo noção do seu papel na sociedade e na contribuição de um mundo melhor e com humildade. É isso, é Patrícia, o que eu tô tentando falar. olha, você assim definiu assim, acho que é impressionante. Eu sempre falo, cidadão-cidade, a gente tem a possibilidade de pensar nos nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Então, antes de começar a entrevista, eu falei para o Leandro que ele é o cidadão-cidade. E você, Patrícia, é a cidadã-cidade. Mesmo. Aqui, a Luciane Crisanto está mandando aqui um salve para a gente. Infelizmente, às vezes não aparece desenho, uma coisa da configuração aqui, a gente não consegue ver o desenho Aham. que nós mandamos. A Vanessa Oliveira está dizendo: olha a mamãe coruja aí, kkkk. Rose Teodoro está mandando palmas para a gente. E a Luziane Crisanto mandou de novo aqui, mas acho que não apareceu. Mas a gente recebeu aqui sua acolhida. Então, Recebemos. gostaria de pedir para você cantar para a gente. Tá bom, então eu vou cantar a música chamada Confissão, que eu fiz durante a quarentena aí, que em breve vai estar nas plataformas digitais. Numa voz muito melhor do que essa agora que eu gastei tudo conversando. Eu errei por pensar que meu coração fosse mais que eu. Pus a emoção na frente da razão. Não me calei e tornei a gritar tudo que pensei, senti, vacilei e fui visceral da boca pra fora. Um aprendiz não é aprovado em toda aprovação. É a raiz, o oposto do coração. Hoje faz um dia, amanhã mais dois. Tem que ser hoje, não posso adiar. Agora é só recomeçar sem esperar o depois. E que entre em mim a fênix do amor. Quero evoluir com todo vigor.
Quero evoluir com todo vigor. Poçando. Obrigado. A versão meio acústica, mais ou menos, mas tá bom. Nossa, se essa não é a sua voz melhor, não... Obrigado. Obrigado. Mas a versão de estúdio vai sair, gente. Até o fim desse trimestre. Gente, a Mari está dizendo assim, amando a entrevista e cantada com vocês. Obrigada. E a Mari, que por sinal eu gostaria de destacar aqui, eu já falei em outras entrevistas, ela é uma artista também. Ela faz a arte do lettering, tem um canal dela no Instagram, tudo de bom. Minhas alunas adoram isso. A gente teve uma entrevista sobre a SOS Floresta do Camboatá, no Rio de Janeiro, que é um trabalho fantástico, Sim, essencial. Eu acompanhei isso, eu acho que eu vi a Vera Zimmermann falando sobre isso. E aí, depois ela fez uma arte lettering inspirada na SOS Floresta do Camboatá. Então, bacana. Inclusive, eu descobri através da live da Tereza Cristina também essa ONG maravilhosa. E então, nossa, Tereza, se algum dia no universo, de um momento você souber dessa live, eu queria te agradecer, porque olha que coisa maravilhosa. Verdade. Eu também tenho que agradecer bastante, porque da noite para o dia, minha rede pipocou depois da participação da live. Muito bom, foi muito bacana. Ah, você merece, você merece. É uma consequência do seu trabalho, da sua voz maravilhosa. Eu vi assim, tipo, é como se fosse uma cria, se você me permite, é como se fosse uma cria de Milton Nascimento com Lô Borges, de Djavan ao mesmo tempo. Que maravilha. É tudo isso que eu senti, assim. A Letícia Fagundes, segura essa voz, Brasil. A Daniele Dava está dizendo aqui, arrasou, parabéns. Obrigado. E aqui a Luciane Grisanto está dizendo, essa voz vai ser uma bênção. Espera, Brasil. A Jennifer está falando show. Sim. E a Andressa Silva Dias está batendo palmas para você. Seria muito abuso para você cantar mais uma? Não seria abuso, não. Dessa vez não é autoral, hein? Gente, será que vamos ver aqui? Não, pera, peguei a música errada aqui. Cantar uma música, eu acho assim, também, aproveitando o ensejo, recentemente eu vi aí nas redes sociais, todo mundo viu, a Ângela Rorô se manifestando, pedindo para fazer uma live e tal. Fez a live, foi maravilhosa. Então, assim, eu vou cantar uma música da Ângela Rorô, porque eu acho um absurdo aí o que a gente vê dentro do Brasil. A gente vê artistas como Ângela Rorô não sendo milionários, né? Eu amo Ângela Rorô. Foi você. Eu amo amo. Vamos lá. Tola foi você ao me abandonar, desprezando tanto amor que eu tinha a lhe dar. Agora veja bem, o mal vai e vem, só esperar. E se eu mudei, devo a você todo desamor que a vida me ensinou. Coração aberto, felicidade perto,
sou todo amor. Agradeço tanto, agradeço por você, do jeito que eu sou. Agradeço tanto, agradeço por você não ter me dado seu amor. Tola foi você ao me abandonar, desprezando todo amor que eu tinha a lhe dar. Agora veja bem, o mal é vai e vem, só esperar. Gente! Essa música de uma lindeza, assim, de um deboche, assim. Eu adoro esse tipo de música que rasga, né? Nossa! Olha, vou repetir um comentário aqui. Ele arrasa. Obrigado, obrigado. Aqui Instagram a e YouTube. Oi? Meu Instagram é @leandrogravinab. Eu tenho um canal do YouTube chamado Leandro Gravina, mas eu ainda não postei vídeo porque eu sou muito chato com qualidade. Acho que eu falei um pouco sobre a outra música, critiquei minha performance, porque eu sou muito chato com qualidade. Então, o que acontece? Quando sair a música no Spotify, o Confissão, que foi a primeira que eu cantei, aí eu vou fazer um clipe arrumadinho, bonitinho, e vou postar o vídeo lá. Ótimo. Aí você... Aqui, o que eu gostaria de fazer, aproveitar aqui a oportunidade... Ó, primeiro que a Simone Maria Conceição está dizendo que você vai cantar no casamento dela. E adoro cantar em casamento. Eu gostaria de fazer um convite para você. Em outras entrevistas, em outras oportunidades, antes da entrevista, eu estou querendo inaugurar uma coisa que ainda não consegui inaugurar, que é trazer pessoas para cantar antes da entrevista, para fazer uma abertura do programa. Então, eu gostaria de deixar aqui um convite de portas, deixar assim as portas abertas para você. A gente pode combinar, eu mando para você quando vai ter entrevistas, os horários, e para você participar, para você fazer a abertura do programa. Aí você fica sendo um convidado Claro. assim, oficial, um convidado, sabe assim, constante daqui, para vir aqui sempre que você puder para abrir o Cidadão Cidade. Não poderia ser melhor, sabe? Com essa voz, com essa sua interpretação maravilhosa, eu me sentiria muito honrado mesmo de poder contar com a sua presença aqui. Obrigado. Sempre que puder, então a gente combina. Aqui, olha, a Dani ela fez uma grande gentileza aqui de colocar aqui o endereço, @LeandroGravinab. Okay. Isso. Sigam. Eu vou, inclusive, pedir um grande favor para você. Quando você tiver alguma novidade, alguma coisa assim, me avisa. Porque aí eu vou colocar também, inclusive, aqui nos... ela colocou aqui, com o @ só. Aqui eu vou deixar assim as portas abertas para você. Quando você for lançar, fazer algum lançamento, quando você quiser cantar, deu vontade, você assim, nossa, hoje eu acordei com vontade de cantar, sabe? Vem aqui e só você, não precisa nem bater na porta, só você entrar aqui, você entra, abre a geladeira, a casa é sua, entendeu? Gratidão. Eu gostaria de dizer que a gente está chegando no momento mais triste da entrevista, que é o fim, porque infelizmente, né? Só que tem um filme maravilhoso que a Björk participa, que se chama Dançando no Escuro, dirigido pelo Lars von Trier. E tem uma frase que eu acho ótima. A gente só vai deixar essa música, essa canção essa só vai ser a última canção
se a gente deixar que seja. Então, não deixemos que seja a última canção. Aqui não é o fim de uma entrevista, mas é o início de outros momentos que virão. E você passa a ser aqui um convidado para sempre do programa, sabe? Ah, que Como eu disse, eu não falei da boca para fora. Duas coisas que eu não falei da boca para fora hoje. A primeira, que eu gostaria muito de poder contar com a Patrícia Gravina para poder conceder uma entrevista aqui com a gente, para falar sobre os desafios de ser mãe, de ser mulher no Brasil. E o convite que eu faço a você de vir aqui fazer a abertura dos programas quando você puder, tá? tá ótimo. A Jennifer Carla está dizendo, eu concordo com você. Ah, a gente vê que a entrevista foi boa quando tem isso é ótimo. E olha, assim, meus parabéns. Aqui, olha, Pedro Augusto, que Deus o abençoe e o conduza. Sucesso. Amém nós todos, Patrícia. Amém nós todos, viu? Eu gostaria de agradecer, então, aqui ao Adrian Andraia. Gostaria de agradecer a Mari Mari, a Andresa Silva Dias, a Jennifer Carla Viana, Vanessa Oliveira, Israel Oliveira. Oliveiras aqui em peso. A Simone Maria Conceição, Catarina Bianchi, Jefferson Ave, que também é um grande seguidor aqui do Cidadão Cidade, Marcelo Lírio, meu amigo, que de tantos carnavais, são dezenas de carnavais, são 20 carnavais ou mais. Gostaria de agradecer aqui a Lília Santos, Daniele Dávila, olha quanta gente maravilhosa aqui. Muita gente bacana, todo mundo querido. E aqui eu gostaria de agradecer peraí, eu acho que eu preciso de óculos. A Cristiane, peraí que eu perdi aqui. Ai, gente, desculpa. Muita gente, mas todo mundo que Nossa, participou. gente. Não, é porque eu gosto de dizer, sabe, dizer nominalmente as pessoas, a Rose Teodoro. Enfim, eu gostaria de agradecer. Olha, Tamires Carlos vai ficar salva? Sim, vai ficar. Vai ficar salva toda a entrevista na sua íntegra. E eu gostaria de aproveitar para pedir para vocês o seguinte: o Cidadão Cidade, embora ele seja um canal alternativo, ele não é um canal independente, porque ele depende principalmente da generosidade e gentileza de pessoas como você, Leandro, que vem aqui para conceder entrevista para a gente. E eu gostaria de pedir para vocês, ela está dizendo que chegou tarde, que vai sofrer se perdeu. Não, você não perdeu, você nos encontrou e está tudo certo. Aqui, assim que encerrar, eu vou assistir ela na íntegra a entrevista, e eu vou pedir para você, Tamires, para todo mundo que está aqui presente, fazer uma grande gentileza de compartilhar essa entrevista, me ajudar a fazer esse trabalho, que é um trabalho voluntário, eu não ganho um centavo para estar aqui, eu faço porque eu amo estar aqui. Então, fiquei acordado até as 3 da manhã ontem, me preparando, numa ansiedade sem tamanho. Quando eu chego aqui, assim que entra a live, eu fico vermelho, depois um pouco passando para os tons de rosa. Então, eu amo muito estar aqui. Eu amo estar aqui. E eu gostaria de dizer que, assim como a arte tem sido a salvação durante esse período, vocês têm sido a minha salvação durante esse período também. Eu falo isso assim, eu queria poder estar olhando no olho de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje assistindo e dizer que vocês estão sendo também a minha salvação nesse período. A Jennifer está dizendo, ótimo trabalho, Pedro, amei, com certeza vou assistir outras. Sejam todas bem-vindas. Ela também é youtuber, ela tem um trabalho bem legal, ela é professora de artes, né? Ela está aí também dentro do movimento. Ela está morando num lugar maravilhoso lá em Arraial do Cabo, é lindo, está fazendo vários vídeos de lá. Eu fiz um poema no Dia do Amigo, que ela fez um vídeo lá também. Tá todo mundo nessa rede de amor. Jennifer, você gostaria também de conceder uma entrevista aqui para o Cidadão Cidade? Fica aqui o convite. É de verdade, verdadeira. Bacana, ó. Jennifer, ela vai aceitar, tenho certeza.
Olha que maravilha. Olha, em uma entrevista é interessante isso, né? É como se fosse uma grande árvore, assim, né? Com as raízes, e a gente vai descobrindo, vai indo e vai conhecendo pessoas e saindo da própria Rede bolha. social, né? E aqui, olha, ainda bem vou compartilhar com certeza. Muito obrigado. Obrigada pelo carinho. Olha, eu assim faço dessas as minhas palavras. Obrigado pelo carinho. A Tamira está dizendo poema lindo. Já quero saber dos seus poemas, Jennifer. Você está convidadíssima para vir aqui, tá? Olha, ela está dizendo já que aceitou. Pronto. Pronto. Então, eu Só gostaria de confirmar. agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, agradeço de coração. Meus parabéns pela sua arte maravilhosa, por você nos acolher e nos levar para um outro lugar. A sua voz ela é muito expressiva, ela é de uma sensibilidade e de uma grande generosidade. E assim, eu mal posso esperar pelas novidades que estão por vir e dizer que aqui você faz parte da família Cidadão Cidade. Lindo. Obrigado, obrigado, Pedro. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu adoro conversar sobre esses assuntos, esse tema pertinente. Foi o que me fez aceitar, né? A pertinência do tema, sabe? Então, e agora, com certeza, essa condução foi muito agradável, um papo maravilhoso. Que bom, parabéns, agradeço muito. Foi maravilhoso estar aqui com você. Então é isso, gente. Uma ótima noite e até a próxima.